Vamos lá, pessoal. O objetivo da aula de hoje é a gente continuar o conteúdo relacionado a matrizes, que são aquelas listas de listas que a gente viu na aula passada. Não tivemos tempo para praticar um pouquinho o conteúdo. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente revisar o conteúdo relacionado à matriz, ensinar a vocês uma forma mais eficiente de preencher o conteúdo de uma matriz de forma dinâmica, para assim a gente poder manipular a matriz de uma forma mais fácil. Então vamos começar com esse exercício para poder a gente discutir um pouquinho o conteúdo, certo? Faça um programa que lê a altura de 4 pessoas em uma matriz 2x2, certo? Calcule e exibe a quantidade de pessoas com altura superior a 1,50 m. Então o objetivo é a gente preencher com várias alturas dentro dessa matriz 2x2 e fazer alguma análise em cima dos dados armazenados nessa matriz, ok? Então vamos lá, vou abrir aqui o IDLE, o Python. Para a gente poder discutir um pouquinho. Vamos lá, pessoal. A gente viu que... Poxa, não há sinal? Que bom. Voltou. Beleza. A gente viu que uma matriz nada mais, nada menos que uma variável composta, uma lista de listas. Então a regra para se definir uma matriz é a mesma para se definir uma variável comum. A diferença é que ela é um conjunto de dados. A questão pede para eu receber várias alturas, vários pesos, não, várias alturas. Eu posso chamar essa variável de alturas, por exemplo, onde ela vai me permitir definir um conjunto de dados, uma lista. Então eu começo e termino com colchetes. Aqui dentro, eu vou ter que definir uma lista que vai me permitir cadastrar 4 alturas. Então aqui eu vou ter uma matriz 2x2, eu vou ter 1,2 linhas, onde cada linha eu vou ter 2 dados. No caso, 2 alturas preenchidas pelo usuário. Como o cara pode ter 1 metro, 1,80 m, 1,50 m, eu vou ter valores quebrados, qual vai ser o tipo de dado que eu vou definir para a leitura dos dados? Float. Então, cada posição da minha lista vai ser um float digitado pelo usuário, input. E aqui eu vou colocar, por exemplo, digite sua altura. Ou melhor, vamos resumir para altura, para poder ficar melhor visível, certo? Altura. Altura 1. Cada dado de uma lista é separada por vírgula, e aqui eu vou receber outra altura. Altura 2. Terminei minha primeira linha, fecho o colchete, vírgula. Vou para a segunda linha. Como eu sou mala aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, só mudando as mensais, ó, altura 3, altura 4. Repetindo, eu só estou mostrando a forma mais fácil de se ler dados. Hoje eu vou ensinar a vocês como resumir essa etapa de leitura. Vocês vão ver que enxuga o código bastante. Ok? E assim eu defini uma matriz 2x2. 2 linhas, 2 colunas. 2 vezes 2, 4. No mesmo identificador eu tenho 4 alturas. Alguma dúvida até aí, pessoal? Lembre-se, uma lista é um conjunto de listas. Ou uma matriz é um conjunto de listas. Então vamos lá. Logo em seguida, eu preciso dizer na questão, a questão me pede para dizer qual é a quantidade de alturas maiores que 1,50 m, não é isso? Eu preciso contar. Se eu preciso contar, eu vou ter que usar aquela formulazinha tradicional de contagem, né? Contador recebe ele mesmo mais 1. Como eu não contei nenhuma altura até o momento, eu posso criar uma variável contador e dizer que, por enquanto, o contador recebe 0, já que eu não contei nenhuma altura até o momento. Já que eu já recebi todas as alturas, eu declaro a variável para me servir como um contador e com um for, nesse caso com 2 fors, eu vou poder percorrer a minha matriz, analisar cada altura
E se ela for maior que 1,50 m, eu poder incluir ela na contagem, ok? A gente viu que para percorrer uma lista, eu preciso de um for. Para percorrer uma lista de listas que possui linhas e colunas, eu vou ter que usar dois fors. Um for que representa o acesso a cada linha e outro for que representa cada conteúdo extraído de cada linha, ok? O primeiro for vai ser implementado da seguinte maneira, né? For. Primeiro eu vou extrair uma linha que está contida em uma matriz. Qual é o nome da minha matriz? Alturas. Então, para cada linha contida na matriz alturas, faça. Tranquilo? Internamente, eu vou implementar outro for que vai me permitir extrair o quê? Uma altura contida em cada linha. Em cada linha. Dentro deste for, eu vou ter, de forma unitária, uma altura digitada por vez. Aí sim eu vou poder analisar cada altura e checar se essa altura extraída é maior que 1,50 m. Como é que eu posso resolver isso? A partir de um if, né? Então aqui, ó. If altura for o quê? Maior que 1,50 m, não bota em vírgula, ponto, faça. Eu só vou contar se a altura for maior que 1,50 m. Como é que eu conto? Fórmula de contagem. Contador recebe ele mesmo mais 1. A cada execução desse for, eu vou puxar uma linha por vez. A cada execução do segundo for, eu vou puxar uma altura para cada linha, ok? Quando executar esses dois for, significa que eu já sei a quantidade de alturas digitadas que foram maior que 1,50 m. Fora desse for, eu posso simplesmente exibir na tela a quantidade de alturas. Eu exibo na tela, contador, e aí eu finalizo a questão, certo? Vamos executar? Pronto, tá aqui a altura 1, aqui eu vou botar 2 metros, 1 metro, 3 metros, 2 metros. A quantidade de alturas maior que 1,50 m foram 3. E aí, resolvida a questão. Okay? Lembrando que essa é a maneira menos eficiente de preencher uma matriz, porém, gera a saída esperada. Vou ensinar para vocês uma maneira de, com uma única linha, poder ler todos os dados de uma lista, ou de uma lista de listas. Aí vai fazer sentido de verdade o uso de listas, porque o cara pode questionar. Professor, o objetivo da lista é justamente diminuir o trabalho do programador de definir identificadores para variáveis. Mas mesmo que eu tenha um único identificador nesse problema, eu ainda sou obrigado a ler 4 vezes. Se eu tiver 1000 dados, por mais que eu tenha um único identificador, do jeito que a gente está fazendo, ainda está obrigando o programador a ler 1000 vezes, por exemplo. Então não está me resolvendo muito. Não está resolvendo muito o meu problema. Agora vamos lá. Vamos diminuir essa questão de float input, float input. Se eu tivesse com uma matriz 1000 por 1000, eu estava lascado, né? Qual seria a maneira mais eficiente de preencher de forma dinâmica uma matriz? Ok? A gente viu que para poder percorrer uma matriz de forma dinâmica, a gente usou esse for que representa a linha e for que representa um dado dessa linha, ok? A gente também pode utilizar dois for para poder representar uma linha que eu quero acessar e uma coluna que eu quero acessar. Assim, desta forma, eu não só preciso percorrer de forma dinâmica uma matriz para poder checar. Eu posso também, de forma dinâmica, preencher uma matriz. Como eu posso atualizar esse problema para poder fazer leitura de forma dinâmica? Vamos supor que eu não tenho que criar uma matriz 2 por 2. Vamos supor que até o momento nenhum usuário digitou nenhuma altura. Eu posso, logo inicialmente, definir a minha matriz e por enquanto dizer que, por enquanto, cada posição da minha matriz recebe 0. 0, 0, 0, 0, ok? É que nem inicializar um contador.
Eu contei alguma altura? Não. O contador recebe 0. Por enquanto, o usuário digitou alguma altura na matriz? Não. Então, por enquanto, eu tenho uma matriz 2 por 2 e, por enquanto, ela está zerada. O usuário não preencheu nenhum dado. Tranquilo até aí? Eu só disse para o Python, Python, eu vou precisar dessa matriz. Daqui a pouco a gente preenche. A gente não, né? O usuário. Beleza? Qual é a manha de preencher uma matriz com uma linha de código? Fazendo com que essa linha de código seja executada repetidas vezes. Eu vou ter que depender de uma estrutura de repetição. Nesse caso, eu também vou depender de 2 for para poder preencher toda essa lista. Como? Vamos lá. Vou depender do contador. Vou deixar o contador ainda aqui. Primeira etapa. Preencher minha matriz. Eu posso criar, por exemplo, um for que representa cada linha a ser acessada. Eu disse para vocês que, numa matriz, cada linha é representada por um índice, assim como cada coluna também é representada por um índice, que vai de 0 até o tamanho da minha lista. Então, eu tenho a posição 0, eu tenho a posição 1 da linha 0. Eu tenho a posição 0 e tenho a posição 1 da minha linha 1. E assim sucessivamente. A gente já viu isso no conteúdo de listas. Eu posso usar a sintaxe, por exemplo, for linha in range. E entre parênteses dizer onde a minha linha começa e até onde a minha linha pode ir. Qual é a primeira linha contida numa lista? Não é a linha 0? Então eu posso fazer com que linha comece de 0 e vá até algum valor. Então eu tenho a linha 0 e a linha 1. Mas aqui no for tem que botar um valor que faça com que o for pare de repetir. Então aqui eu vou botar que valor no range do for? 2? 2? Quem concorda? Se eu tenho a linha 0 e a linha 1, não existe a linha 2, então quando eu atingir a linha 2, pare de percorrer a matriz. Então aqui realmente eu vou digitar 2. Enquanto tiver índices que representem linha, repita. 2 pontos. Dentro eu vou implementar o for que representa as colunas. Então outro for aqui, ó. For coluna, de novo, in range. E aqui eu vou colocar o que entre parênteses, pessoal? A mesma coisa, eu tenho 2 linhas e tenho 2 colunas. Então também eu vou de 0 a 2. Repito, isso aqui é só outra forma de se resolver o mesmo problema. Quem não tiver confortável de resolver desse jeito, pode continuar a fazer do jeito que a gente fazia sempre. Isso aqui é uma maneira de otimizar um pouquinho o código. O que é que eu vou fazer aqui dentro do for interno? Preencher cada posição da minha matriz. Como é que eu posso fazer isso? Se lembra que eu posso preencher uma matriz como se eu estivesse jogando batalha naval, indicando a linha e a coluna que eu quero acessar? Como é que eu posso, de forma dinâmica, preencher toda essa matriz de alturas? Eu posso fazer isso aqui, ó. Acesse alturas. Em qual posição? Posição linha e coluna. Por que isso? Já vou explicar para vocês na prática. Isso aqui vai receber o quê? Um flutuante digitado pelo usuário. E com essas 3 linhas aqui, fazendo com que os 2 for executem isso aqui 4 vezes, eu vou preencher essa matriz automaticamente. Ok? Vamos continuar? Copiaram? Reduzindo. Voltando para o slide. Tentem fazer esse aqui, que daqui a pouco a gente corrige. Faça um programa que armazena valores inteiros em uma matriz 2 por 3. Olha, um exemplo de uma matriz não quadrada, certo? A seguir, calcule e exibe a soma dos valores positivos contidos na matriz. Dica: tentem fazer da forma como a gente sempre fez, lendo dentro da matriz. Rodou, tentem fazer da forma dinâmica. Daqui a pouco a gente corrige, tanto da forma estática quanto da forma dinâmica. Ok? Vamos lá. 10 minutinhos para vocês fazerem.
Então vamos lá, pessoal. Vamos corrigir o problema em questão. Faça um programa que armazena valores inteiros. Cuidado, a questão exige, silêncio pessoal, que vocês façam a leitura de dados inteiros em uma matriz 2×3. 2 linhas, 3 colunas. A seguir, calcule e exibe a soma dos valores positivos contidos na matriz. Aqui ele não tem interesse em exibir o que foi digitado. Ele só quer que você faça uma análise em cima dos dados e gere a saída esperada. Ele só quer a soma dos números positivos, ok? Então vamos lá. Abrindo aqui o IDLE. Começando a nova questão. Let's go. Vamos lá. Vamos definir primeiro a matriz. Vamos chamar de números. Números vai ter um início e um fim de conjunto, onde eu vou ter quantas linhas? 2 linhas. Então eu vou ter aqui um conjunto de colchetes, vírgula, outro conjunto de colchetes, não boto outra vírgula porque eu só tenho 2 linhas. Quantas colunas eu vou ter? 3 colunas em cada linha. Então aqui para cada linha, na forma tradicional, na forma manual, eu vou ler o inteiro e quem vai digitar o inteiro é o usuário. Input, vírgula. Input, vírgula, input. A mesma coisa para a linha de baixo. Criei a matriz, o usuário preencheu todas as posições. Ok até aí? Uma dúvida? Beleza. A questão pede também para que a gente some todos os números positivos digitados. É ideal que eu crie uma variável que me permita armazenar a soma. Eu somei algum número até agora? Significa que soma recebe? Assim como eu faço com o contador. A forma de somar todos os números é muito parecido com a forma de contar dados. Vai mudar um detalhezinho que a gente vai fazer daqui a pouco, ok? Agora eu vou trabalhar com 2 for, que vai me permitir percorrer todas as linhas e todas as colunas da referida matriz. Como é a sintaxe, pessoal? For, linha, contida na matriz de números, faça Enter. For, número, contido em cada linha extraída, faça. O que é que vai ser feito? Primeiro eu tenho que checar se o número extraído da minha lista de números é positivo ou não. Quando é que o número é positivo? Se o número extraído, eu gosto de considerar 0 um número positivo, então for maior ou igual a 0, faça. O que vai ser feito? Eu vou incluir esse número na soma. Como é que eu incluo esse número na soma, pessoal? Fórmula de soma sucessiva. A soma recebe ela mesma mais o número que ele extraiu. Assim, cada vez que eu executar essa fórmula, eu vou incluir um número na soma. Cuidado, não é soma mais 1, porque eu não estou implementando um somador. Eu estou implementando um contador. E não é isso que a questão pediu. Beleza? Alguma dúvida? Isso aqui vai me permitir percorrer todas as linhas e todos os números e extrair a soma. E no final, baixa para mim imprimir na tela o resultado da soma. Executando. Vamos lá. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Somou todos os números. Maravilha? Beleza. Forma não eficiente. Vamos para a forma mais eficiente para preencher essa matriz. Primeira coisa, eu crio a matriz e por enquanto eu não peço para o usuário digitar ainda. Inicializo todas as posições por 0. Então aqui, ó, cada posição vai receber 0. 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Uma matriz com 2 linhas, 3 colunas. Certo?
Agora eu vou criar aqui um conjunto de for para preencher e um conjunto de for para acessar. O conjunto de for para acessar já está pronto. É do mesmo jeito. O que vai mudar é o for para preencher. Eu vou ter um for para acessar linhas e vou ter um for para acessar colunas. Então, beleza, aqui, ó. For, linha. Se quisesse, vocês poderiam chamar isso aqui de i. O nome da variável não importa, certo? For i, in range. Esse primeiro in range vai ser de 0 a quanto? 0 a 3? 0 a 4? Quantas linhas eu tenho? Então é de 0 a 2. 2 pontos. Vou fazer o for das colunas. For j in range. Pode ser, é para mostrar que pode ser qualquer nome. Pode ser linha, coluna, IJ, José Maria. Não importa. Você tem que entender que o primeiro representa a linha, o segundo representa a coluna. Não. Cada um... Não, porque agora eu vou no Ctrl-C, Ctrl-V, né? For J in range. E aí? De 0 a quanto? 3 colunas, né? 0 a 3. Eu vou acessar todas as linhas com esse for, e com esse outro for eu vou acessar todas as colunas. E agora, como é que eu preencho a matriz de números, pessoal? Números, primeiro eu digito o nome da matriz. Em qual posição? Linha I, coluna J. O que é que isso aqui vai receber? Um inteiro digitado pelo usuário. Pode até botar uma mensagenzinha aqui. Digite um número. Olha, pessoal, a mesma coisa do outro. Eu só não chamei de linha e coluna, eu chamei de IJ. Isso aqui é só para mostrar que a variável de controle do for, quem define o nome é vocês. Podia ser LC, L de linha, C de coluna. O que importa é que essa variável de controle representa cada linha a ser acessada e essa variável de controle representa cada coluna. Aqui eu sempre vou digitar o nome da matriz seguido da variável de controle do primeiro for, a variável de controle do segundo for. E aqui o comando de leitura, que é aquele int com input padrão. Isso aí não muda. Cada vez que eu for executar esse conjunto de for, eu vou pedir um número. Isso aqui vai ser repetido quantas vezes, pessoal? Isso aqui. Fosse uma questão de prova. Quantas vezes essa instrução seria executada nesse código? Basta multiplicar a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. 3 vezes 2, 6. Eu vou ler 6 números. Quantas vezes? Implementando a instrução a única vez. Dá para otimizar isso aqui mais? Dá para otimizar isso mais. E se eu te disser que dá para resolver esse problema só com isso aqui? Dá para resolver? Professor, eu preciso implementar esse for, conjunto de for 2 vezes? Preciso não, cara. Vamos supor, vou tirar isso aqui. Ok? Raciocine comigo. O cara não acabou de digitar um número. Esse número não foi armazenado na posição IJ. O número que ele acabou de digitar está aqui, pessoal. O que é que eu poderia fazer aqui? Já colocar o if aqui dentro. Como assim? Não li o número? O que é que eu posso fazer aqui logo em seguida? Se o quê? Números. Em qual posição? IJ. For o quê? Positivo. Maior ou igual a 0. Eu não já li? Para que 2 for para preencher? 2 for para analisar? Eu posso ler e analisar ao mesmo tempo. Sem precisar daquele for em linhas, for em número em coluna. Fica muito grande. Eu enxuguei até para ler. Eu vou ler e analisar ao mesmo tempo. Não vou criar um for para ler e outro for para analisar. Vou fazer os dois dentro do mesmo conjunto. É possível? É. Então aqui, ó, soma, recebe ele mesmo, mais quem? Números na posição IJ. Também pode ser feito desse jeito. Caso você não tenha muito tempo na prova, você economizou um monte de linha de código. Um for para percorrer as linhas, outro for para percorrer as colunas,
Quando eu ler, eu já checo. Quando eu ler, eu já checo. Isso aqui vai ser repetido 6 vezes. No final, eu já li todos os números, já somei todos os positivos. Exibo na tela. Se lembram aquela regra básica que eu disse no início do curso? Não existe um único modelo algoritmo. Existem vários. Desde que ele gere a saída esperada, ele está correto. Então, resolvi o mesmo problema, 3 formas diferentes. Copiaram? Vamos para outra. Pronto, essa é praticamente uma repetição, mas eu estou pedindo um contador e um somador no mesmo problema. Faça um programa que lê 6 números reais em uma matriz 3 por 2. Inverteu, né? Calcule e exibe a quantidade de números negativos e a soma dos números positivos dessa mesma matriz. Para vocês não demorarem, vocês podem editar esse mesmo problema que a gente acabou de fazer de forma dinâmica e atualizem para resolver esse problema. Daqui a pouco a gente corrige. Corrigindo o seguinte problema. Faça um problema que lê 6 números reais em uma matriz 3 por 2. Calcule e exibe a quantidade de números negativos e a soma dos números positivos. Eu não vou ter muito trabalho para resolver essa questão, porque praticamente a gente já fez metade no problema anterior. Basicamente aqui, ó, eu tenho que criar uma matriz de quantas linhas? 3 linhas e 2 colunas, né? 2 colunas, 3 linhas. Defini minha matriz de números. Somei algum número, soma recebe 0. Contei algum número, contador recebe 0. O que vai mudar do for do i? Eu tenho quantas linhas agora? 3, então vou de 0 a 3 linhas. E o j vai de 0 a 2. 3 linhas, 2 colunas. Vou preencher a minha matriz de números, mas dessa vez com números reais. A questão pede para somar que tipo de número? Não, é positivo ou negativo? Somar os positivos. Então, se número for maior ou igual a 0, soma recebe soma, mais números na posição i, j. Se for positivo, eu somo. Se não, eu conto. Então aqui, ó, contador recebe contador mais 1. No final, eu printo na tela a soma, printo na tela o contador. Notem que à medida que vocês vão se acostumando com essa sintaxe, é até mais fácil trabalhar desse jeito do que aquele for, linha em números, for, números em linha. A sintaxe é mais enxuta. Tranquilo, pessoal?